Mateus 1,18. Levante sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos agora te ouvir. Essas pessoas vieram não para me ouvir, mas para ouvir o Senhor. A boca vai ser minha, mas a palavra, a direção vai ser do Senhor. Fala, meu Pai, e nos abençoe através dessa palavra. O Senhor sabe o que cada uma dessas pessoas precisam ouvir. E eu peço, meu Pai, que elas saiam daqui com essa direção, de fato dizendo: Deus falou comigo. Em nome de Jesus, que elas entendam a tua palavra, para a tua glória, e quem crê diga amém. Eu nunca falei aqui sobre esse José que eu vou falar hoje. Eu já falei para vocês a história do José que os irmãos traíram, do José que foi vendido como escravo e foi para o Egito e se tornou governador. Já preguei algumas vezes, mas hoje eu quero falar de um outro José. O José que casou com Maria. O José que, quando noivo, passou uma situação muito difícil. E eu quero tirar lições dessa história com vocês. Ele não foi um mero coadjuvante, não. Ele fez a diferença. Se prega pouco sobre ele, mas ele nos deixa muitas lições. Eu queria tirar algumas com vocês. Vamos lá, Mateus 1, versículo 18. Diz assim. Coloca na tela, por favor. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la como? Secretamente. Olha para mim aqui, por favor. Olha a primeira lição que nós aprendemos com José. Ele tomou conhecimento que ela estava grávida, não teve nenhum contato sexual com ela, tinha razões para poder falar dela, mas tinha caráter e não queria desonrá-la, manchar a reputação dela, e ele preferiu não falar besteira. Eu sei que tem pessoas que elas não medem as consequências do que elas falam, mas quando você fala de alguém, diz muito a seu respeito. Quando você vê pessoas falando dos outros para você, um dia elas podem falar de você para os outros. O que você fala dos outros pelas costas diz muito sobre você. Tem muitas pessoas que prejudicaram a reputação de outras pessoas, e até a verdade vinha à tona, demorou e trouxe aí muitas consequências ruins. Tenha cuidado quando você falar de alguém. Você quer falar, fale pela frente. Tenha cuidado, porque as palavras que nós falamos não voltam mais. Ele teve o maior cuidado com Maria. Estava até com razão. E tem gente que fala sem razão. Mas ele era justo, ele tinha caráter. E ele queria agir secretamente. Ele não estava entendendo o plano de Deus ainda. E a Bíblia diz assim, no versículo 20: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu quem? Um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está, olha só, gerado é de quem? É do Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Era impossível, humanamente falando, Maria engravidar sem ter
um relacionamento com um homem. Mas Deus é Deus do impossível. Você não pode perder a sua fé quando você se depara com um momento difícil. Então a sua fé serve para quê? Se não é para nos momentos difíceis você estar firme, a sua fé serve para quê? Eu não posso largar a fé quando eu me deparo com uma situação considerada impossível, considerada feia, considerada difícil. Era impossível para os homens, mas Deus tornou possível ela engravidar sem ter contato com nenhum homem. Foi obra de quem? Foi obra do Espírito Santo. Deus tem poder. Deus tem poder para fazer coisas que ninguém acredita. Deus age aonde Ele quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele é soberano. Você sabe por que muitas pessoas elas ficam desanimadas, desmotivadas, mal? Porque elas criam muito uma expectativa em pessoas e em maneiras que Deus vai agir. E quando não vem por onde elas estão esperando, elas murcham, elas desanimam. Só que Deus, Ele trabalha de várias maneiras, da maneira que Ele quiser. Deus pode fazer coisas na sua vida diferentes do que fez na vida de outras pessoas. Ele pode usar pessoas improváveis. Ele pode usar pessoas que um dia te decepcionaram, e essas mesmas pessoas que já te decepcionaram podem te abençoar. Ele pode fazer vir de pessoas que você nunca imaginou que dessas pessoas viriam coisas boas para você. Deus pode trazer de lugares que você nunca pensou que vinham vitórias, e vem. Quando você é uma pessoa que crê nos planos de Deus, quando você é uma pessoa que tem fé nele, na palavra dele, você sabe que ele vai cumprir de um jeito ou de outro. Se não vier de onde você estava esperando, vem de onde você não estava esperando, mas vem, porque Deus é fiel. Amém? Quando José teve esse entendimento que era obra do Espírito Santo, quando ele entendeu que era plano de Deus, então ele aceitou. Ele já estava abrindo mão de Maria. Cuidado para você não abrir mão de coisas que Deus não mandou você abrir mão. Cuidado para você não sair de lugares que Deus não mandou você sair. Às vezes Deus te coloca em lugares pesados, mas para você ser luz naquele lugar. Às vezes Deus te coloca com pessoas complicadas, para que você abençoe essas pessoas. Tem gente abrindo mão de sonhos, de projetos, de ideias, porque encontrou dificuldades. Você não pode ser essa pessoa que na primeira dificuldade, ou na segunda dificuldade, ou diante de dificuldades, você venha desistir. Isso tem que alimentar a sua fé. Isso tem que dar força para você. Quando você encontrar dificuldades, isso tem que dar forças para você seguir em frente. É porque você está no caminho certo. Amém? O Espírito Santo convenceu, José. Diz assim, versículo 21: e dará à luz um filho, e chamarás seu nome como? Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha para mim, por favor. Era muito grande o que Deus ia fazer. Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque se você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida, então você também sabe que você vai enfrentar lutas grandes. A situação de José não foi fácil, mas naquele sonho que ele teve, Deus, através de um anjo, falou com ele que quem iria nascer era o Salvador, e o nome era Jesus. Aprenda a dar nomes ao que você quer. Aprenda a determinar antes de acontecer. Lembra da mulher hemorrágica? Ela disse: quando eu tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu vou ser curada. E foi. Muitas pessoas chegaram aqui na igreja dizendo o seguinte: quando eu entrar no templo, Deus vai falar comigo. Quando eu entrar, Deus vai me dar uma direção. Quando eu clamar, Deus vai me responder. Eu ainda vou dar testemunhos no altar. Tem gente que quando vê as pessoas dando testemunhos, ela sabe que vai chegar a hora dela. Ela já colocou isso dentro dela.
Eu já atendi pessoas que falaram assim: eu comprei até minha roupa para o meu testemunho. Eu separei minha roupa, falei: vou dar com aquela roupa o meu testemunho. Aprenda a determinar. Aprenda a dar nome às coisas que você deseja antes delas chegarem. E diz que o nome é seu Senhor Jesus. Aí diz assim, versículo 22: e tudo isto aconteceu, lê alto agora, para que se cumprisse o que foi dito da parte de quem? Pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha para mim, por favor. Tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, a promessa de Deus. A sua fé não pode estar apoiada numa religião, em um homem, em uma igreja, em uma instituição. A sua fé tem que estar apoiada no que está escrito na palavra de Deus. E quando você for orar, aprenda a orar citando a palavra de Deus. Por exemplo, se eu estou angustiado e eu vou orar, eu falo: Deus, o Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei. Eu estou angustiado, me livra. Eu estou usando a palavra de Deus. O que Deus prometeu, eu estou pedindo para que se cumpra na minha vida. Eu não estou dizendo: Deus, eu estou mal, me ajude. Não, eu não estou apresentando só minha necessidade. Eu estou apresentando o que Ele prometeu. É verdade o que o Senhor prometeu? Então cumpra na minha vida. Então quando eu oro, eu cito a palavra de Deus, para que Ele cumpra o que prometeu. Eu não quero nada mais, nada menos do que o que Deus prometeu. Quando uma pessoa me procura enferma, doente, eu pego o azeite, unjo ela e faço oração da fé. E eu falo para Deus: o Senhor diz que se houver alguém doente no meio de vós, chame o presbítero da igreja, o pastor da igreja, esse unja com óleo e faça a oração da fé. E a oração da fé curará o enfermo. O Senhor falou, eu estou aqui orando em nome de Jesus, cure essa pessoa. Eu já vi Deus fazer coisas maravilhosas. Por quê? Porque eu estou colocando a minha fé no que está prometido na palavra de Deus. Quando você for orar, então ore em cima das promessas de Deus. Amém? Agora vamos entrar no assunto principal de hoje. Diz assim, versículo 24: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu o quê? A sua mulher. Agora lê o 25 em voz alta. E não a conheceu até que deu o quê? A luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Olha para mim, por favor. José, ele teve que esperar. Qualquer noivo, ele não vê a hora de ter a sua noiva. O mais importante para o noivo é o bolo. O mais importante para o noivo é a roupa dele? É a roupa da noiva? O que ele quer é a noiva. Mas ele teve que esperar. E eu sei que nós não gostamos de esperar. Mas quando nós esperamos em Deus, isso nos abençoa. Jesus teve que esperar. Deus não pegou a barriga de Maria e um dia e bum, nasceu Jesus. Foi assim? Não. Ô bispo, não dá para nascer em 3 meses não? Dá para nascer em 5 meses não? Não, Jesus teve que esperar. Abraão, nosso pai na fé, teve que esperar. Os heróis da fé tiveram que esperar. Por que você não tem que esperar? Por que você não aprende a esperar em Deus? Não é esperar murmurando, desanimando, desacreditando, se entregando aos problemas. É esperar confiantemente. É esperar sabendo que Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Deus nunca perdeu uma guerra. Você acha que Ele vai perder sua guerra? Deus nunca perdeu uma batalha. Se Ele está na sua batalha, você acha que vai terminar mal? Olha o fim
de quem esperou em Deus. Olha o fim de Jó. Se não foi sendo honrado duplamente. Olha o fim dos heróis da fé que confiaram em Deus até o fim. Olha o que Deus fez. E morreram salvos. Aprenda a esperar. Cuidado com a sua impaciência. Porque a sua impaciência faz mal para você e faz mal para pessoas que você acaba ferindo, machucando. Tem gente aqui, sabe o que ela precisa para Deus abençoar ela? Pedir perdão a quem ela tem machucado. Pedir perdão a quem ela tem descontado. E coitado ou coitada não tem nada a ver com o problema, mas a pessoa anda tão impaciente que ela briga com todo mundo. A sua impaciência traz consequências que não são boas para você. O mal gosta de nos ver paciente. Deus gosta de nos ver esperando nele. Amém? Quando eu sei que tem alguém me esperando, eu não gosto de fazer ninguém esperar. Por quê? Porque eu não gosto que ninguém roube o meu tempo. Eu não gosto de roubar o tempo de ninguém. Se você marca alguma coisa com alguém e chove, tem um imprevisto e acontece alguma coisa, você se sente mal quando você tem caráter. Meu Deus, a pessoa está me esperando. Meu Deus, não comeu até agora. Meu Deus, já está lá até agora. Não é assim que você fica? Por quê? Porque te incomoda. Você acha que Deus não sabe quem está esperando nele? Ultimamente você tem murmurado, reclamado muito, vivido impaciente? Ou você tem confiado em Deus? Porque a confiança nos abençoa, esperar nos abençoa, a paciência nos abençoa. Bispo, mas a situação está falando forte, mas o mal está falando forte. Você tem que ouvir Deus. Manda o diabo calar a boca, manda a situação calar a boca. A situação pode ser feia, a situação pode ser crítica, a situação pode estar pior possível. Se você ouvir Deus, você tem forças para esperar. Você sabe por que tem pessoas aqui de pé, dormindo, se alimentando bem, enfrentando graves problemas, mas na fé? Sabe por quê? Porque Deus está sustentando. Porque Deus está dando forças, porque Deus está ajudando, está mantendo ela de pé, porque Deus sabe que ela está dependendo dele. É difícil esperar, é difícil, não é fácil não, mas termina bem. É difícil esperar, porque nós queremos tudo para ontem. É difícil. José queria Maria, mas teve que esperar. Por um tempo ele não teve condições de tê-la. De repente você está vivendo um tempo que você não está tendo condições de ter o que você quer, mas é um tempo. De repente você não está tendo a condição que você queria ter, mas você vai ter. Foi um tempo, foi um período, mas o Senhor Jesus nasceu. Não fique preocupado não, porque se você está esperando em Deus, vai nascer sua vitória. Se você está esperando em Deus, vai nascer maior do que o que você está imaginando. Olha quem nasceu foi o Senhor Jesus. Quem nasceu foi quem dividiu o mundo antes e depois de Cristo. Quem nasceu foi nosso Salvador. Eu não sei o que está para nascer na sua vida, eu não sei o que Deus está gerando para você. Eu sei de uma coisa: Ele chamou você aqui hoje para você entregar a Ele a sua ansiedade, para você entregar a Ele a sua impaciência, para você entregar a Ele o que está pesando, te fazendo mal, porque vai nascer o que você quer. Amém? Pode não nascer hoje, pode não nascer amanhã, mas uma hora nasce, porque você está esperando em Deus. E quem espera em Deus é abençoado, cedo ou tarde. Fique em pé, diga: vai nascer minha vitória. Fala com fé: vai nascer minha vitória. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.
una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado,